Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Saira, então a gente vai continuar o ciclo de estudos de onde a gente parou da última vez. A gente está estudando o discurso de Guru Purnima de 1990. Aqui eu já estou no Shri Satya Sai Sahitya. Eu vou primeiro traduzir em português. Pronto. Eu vou lá em discursos, década de 90, 1990. Eu vou lá em 7 de julho de 1990, o Guru Interior. Eu vou dar um zoom aqui para aumentar a letra. Prontinho. A gente parou aqui. Esses subtítulos eu não leio, que não foram coisas que o Sai Baba falou, né? Mas eles ajudam a gente a separar a ver onde que a gente vai parar de ler, né? Pode ser. Lê então, certo? Se o homem embarcar no processo de se livrar, um por um, dos 5 envoltórios que envolvem o Atma, ele experimentará seu verdadeiro eu. Este processo consiste na prática de Sravana, Manana e Nididhyasana. Ouvir, refletir na mente e meditar no divino. O corpo, a mente e os sentidos são meramente como a casca que envolve o grão. Quando a casca é removida, apenas o arroz permanece. Enquanto o homem estiver envolto nesta casca, ele não pode escapar do nascimento e da morte. Quando a casca, na forma dos 5 envoltórios, é removida, o homem se liberta do renascimento. Assim como o arroz sem casca não pode brotar. Assim como você não precisa de uma lâmpada para ver o sol, não há necessidade de procurar o Atma quando ele é onipresente. O Atma brilha eternamente. Nenhuma outra sadhana é necessária para reconhecê-lo. Olha aqui, Continua mais um pouquinho. Aí. Enquanto o homem não estiver ciente da sua verdadeira natureza, ele estará sob a ilusão de que o Atma está em algum lugar distante dele. Como as cinzas escondem o fogo no carvão em brasa, a ilusão a respeito do corpo encobre o Atma. Uma vez que a ilusão se esvai, o homem experimentará a verdadeira bem-aventurança e compreenderá a realidade cósmica. Relendo. Se o homem embarcar no processo de se livrar, um por um, dos 5 envoltórios que envolvem o Atma, ele experimentará seu verdadeiro eu. Este processo consiste na prática de Sravana, Manana e Nididhyasana. Ouvir, refletir na mente e meditar no divino. O corpo, a mente e os sentidos são meramente como a casca que envolve o grão. Quando a casca é removida, apenas o arroz permanece. Enquanto o homem estiver envolto nesta casca, ele não pode escapar do nascimento e da morte. Quando a casca, na forma dos 5 envoltórios, é removida, o homem se liberta do renascimento, assim como o arroz sem casca não pode brotar. Assim como você não precisa de uma lâmpada para ver o sol, não há necessidade de procurar o Atma quando ele é onipresente.
O Atma brilha eternamente. Nenhum outro sadhana é necessário para reconhecê-lo. Enquanto o homem não estiver ciente da sua verdadeira natureza, ele estará sob a ilusão de que o Atma está em algum lugar distante dele. Como as cinzas escondem o fogo no carvão em brasa, a ilusão a respeito do corpo encobre o Atman. Uma vez que a ilusão se esvai, o homem experimentará a verdadeira bem-aventurança e compreenderá a realidade cósmica. Sério? Sairam. Aqui eu vejo que o Swami está falando a respeito do sadhana de Shravana, Manana e Nididhyasana. E ele fala depois que não há necessidade de nenhum outro sadhana. Ou seja, eu entendo que o que ele está dizendo, aqui é a respeito de Jnana Yoga, ou seja, de refletir sobre os ensinamentos ouvidos, né? Meditar sobre eles e que através desse método se chega à realidade, né? A realidade do Atman. Acho muito interessante, porque no que a gente estudou anteriormente, nos parágrafos anteriores, ele estava falando de Bhakti Yoga, né, da yoga da devoção. E agora eu vejo que ele está falando da yoga do conhecimento, da Jnana Yoga. Sairam. Sairam. Ele fala aqui uma parte que eu achei bem, para mim, interessante, essa analogia que ele fez da casca, né? De quando você tira a casca do grão, né, ele não germina. Achei interessante ele colocar ali, né, em relação a esse retirar esse envoltório, né, do Atma, né? Que aí sim a gente atinge esse processo de liberação. Achei interessante a analogia. Em relação ao que ele falou também, eu vejo o seguinte, eu acho que o que ele sempre fala que um caminho é o que basta, né? Porque é aquela a ideia, né, de que quando você vai num, tipo, eu vou fazer uma analogia aqui, a brasileira, né? Você vai num restaurante aquilo, né? Você está com fome na hora do almoço, você não precisa comer todas as comidas que estão no restaurante aquilo para satisfazer a sua fome. Você vai ficar saciado se você colocar 3 tipos, né, de alimento. Não precisa botar uns 20, 30, 50 tipos de alimentos. E eu entendo que assim também, quando ele fala, né, que nenhum outro sadhana é necessário, se você fizer esse bem, né, porque ele fala muito isso, né, a gente se dedicar a uma coisa, né, se você fizer esse sadhana bem, não há necessidade de outro. Mas isso não quer dizer que você não possa cantar, né, que você não possa cantar os nomes de Deus, não quer dizer que você não possa... Mas o que eu acho, o que eu sinto, né, que está se colocando a importância da gente se dedicar e não ficar pulverizado, né? Da gente aprofundar em alguma coisa. Porque esse sadhana que ele propõe aí é esse né? É um sadhana bem intenso, né? Você fica meditando no divino, né? Você ouvir, refletir, meditar, né? É um sadhana que te exige, né? Até tempo
Então, não se preocupem. Se vocês fizerem esse aí com total convicção, com total disciplina, todos os dias, ficar naquilo, não há necessidade de fazer nenhum outro. É assim que eu entendo. Sério? Cara, eu achei esse parágrafo bastante encorajador também, né? Porque ele tinha falado desses 5 envoltórios, né? Que, inclusive, dessa vez ele traduziu como envoltórios, né? Que é o envoltório do corpo, envoltório do prana, envoltório da mente, envoltório do intelecto e envoltório do ananda. E ele fala agora que para você chegar no eu que está dentro de todos esses envoltórios, você tem que remover os envoltórios, né? Aí você pensa, nossa, meu Deus do céu, como é que eu faço isso, né? Mas aí aqui ele já dá o caminho, né? E fala, só você... O caminho consiste em Sravanam, Mananam, Nididhyasanam. É ouvir, refletir, meditar, né? Esse meditar, esse Nididhyasanam, eu já vi também ele ser traduzido, assim, ser interpretado como você incorporar aquilo na sua vida, né? Na verdade, incorporar em você, né? Aquilo fazer parte de você, né? Então, quando ele diz que isso é suficiente, eu acho bastante encorajador, né? Porque pelo menos ouvir e refletir é algo que a gente já costuma fazer, né? Então, que isso seja suficiente, né, para nos conduzir ao verdadeiro eu, né? Que traz todos os envoltórios, né? É uma mensagem bastante esperançosa para a gente. Sério. Então, vamos continuar a leitura. Neste contexto, o significado do uso do termo eu por todos deve ser corretamente compreendido. Sem o eu, o mundo não teria existência. O que é esse eu, Neno Intelo? É a base. Como a mesma entidade básica existe em todos os seres, ela é chamada de Atma. Também é chamada de Brahman. Outro nome para ela é Hridaya, o coração espiritual. Também é chamado de Aham. Todos esses nomes diferentes se referem apenas ao Atma.
Quando usamos o termo Hridaya, geralmente consideramos como se referindo ao coração físico no corpo. Isso não é correto. Hridaya não tem limitações físicas. Hridaya, no verdadeiro sentido da palavra, refere-se àquilo que é onipresente. Esquecendo esse coração espiritual onipresente, tendemos a considerar o coração físico no corpo como o verdadeiro coração. Isso denota uma mente limitada. Na linguagem comum, usamos o termo Aham em todos os contextos. Este Aham é Brahman. Quando você declara, eu sou um chefe de família, a primeira referência é a si mesmo como eu. Outro diz, eu sou um sannyasi. Aqui, novamente, o eu vem primeiro. Da mesma forma, em outras referências, o eu vem primeiro e então a descrição segue. Quando você separa o eu da pessoa que o usou, o eu sozinho permanece distinto dos diferentes indivíduos. Isso mostra que o eu que o eu é básico para todos, qualquer que seja seu status ou forma. Este eu que está presente em todos é o Atman, que é onipresente. Porque o homem esquece esta verdade básica, ele é vítima de tristezas e dúvidas sem fim. O que devemos amar e estimar é o Atman, e não o corpo. Então, relendo. Neste contexto, o significado do uso do termo eu por todos deve ser corretamente compreendido. Sem o eu, o mundo não teria existência. O que é esse eu? É a base. Como a mesma entidade básica existe em todos os seres, ela é chamada de Atma. Também é chamada de Brahman. Outro nome para ela é Hridaya, que é o coração espiritual. Também é chamado de Aham. Todos esses nomes diferentes se referem apenas ao Atman. Quando usamos o termo Hridaya, geralmente o consideramos como se referindo ao coração físico no corpo. Isso não é correto. Hridaya não tem limitações físicas. Hridaya, no verdadeiro sentido da palavra, refere-se àquilo que é onipresente. Esquecendo esse coração espiritual onipresente, tendemos a considerar o coração físico no corpo como o verdadeiro coração. Isso denota uma mente limitada. Na linguagem comum, usamos o termo Aham, eu, em todos os contextos. Este Aham é Brahman. Quando você declara eu sou um chefe de família, a primeira referência é a si mesmo como eu. Outro diz, eu sou um sannyasi. Aqui, novamente, o eu vem primeiro. Da mesma forma, em outras referências, o eu vem primeiro e então a descrição segue. Quando você separa o eu da pessoa que o usou, o eu sozinho permanece distinto dos diferentes indivíduos. Isso mostra que o eu é básico para todos, qualquer que seja seu status ou forma. Este eu, que está presente em todos, é o Atman, que é onipresente. Porque o homem esquece esta verdade básica, ele é vítima de tristezas e dúvidas sem fim. O que devemos amar e estimar é o Atman e não o corpo. Sério?
Sayran, esse é um ensinamento muito importante de Sai Baba, né? Assim, que ele repete praticamente em todos os discursos, que fala da nossa verdadeira identidade, né? Todos nós somos o mesmo eu, o mesmo Atma, e esse Atma é o Brahman, né? A essência de tudo que existe. Não só, né, os seres humanos, todos os seres, né? Todas as coisas. Compartilham o mesmo eu, nesse mesmo Atma. Então, esse mesmo Brahman, né? Assume todos esses papéis, né? De todos os seres, de todas as coisas. Então, esse ensinamento de Sai Baba sobre a nossa verdadeira identidade é algo que ele está sempre repetindo, enfatizando. Sairã. Sairam, essa questão que ele fala com relação ao eu acho muito interessante para a gente se dar conta, né, de que esse eu é comum a todos se referem ao eu, né, quando fala de si mesmo. Só que a gente não se dá conta de que esse eu é o elemento comum a todos e que, portanto, é o Atma, e não o ego, né? É interessante isso. Eu gosto disso, para a gente se dar conta do uno, né? Porque todos, né? O eu, esse aham, ele se refere ao elemento comum a todos, que é o Atma, que é a nossa verdadeira identidade. E a gente confunde com a personalidade, né? Com o indivíduo. É parte da nossa ilusão, né? Como é que a gente não vê? Por isso o mestre espiritual é tão importante, porque ele nos mostra quem nós realmente somos, através de interpretar para a gente a vida, né? Dentro das coisas cotidianas, corriqueiras até, que a gente usa no nosso dia a dia, o Atma se revela. Ele está revelado ali. A gente aqui não vê. Sairam. Sairana. Vou compartilhar aqui uma reflexão que me veio aqui, né? Quando o Sai Baba até fala, né? Quando vocês ofendem alguém, né? Vocês ofendem o próprio Deus, né? E ele também fala que usar a língua, né? Dessa maneira não é um bom uso, né? Desse órgão. Que me veio que a gente, na verdade, não só apenas está falando, né? A pessoa assim, tá ofendendo a Deus, mas a gente está ofendendo a nós mesmos, porque se esse eu, né, o Atma, é tudo, uma vez que eu ofendo um outro, eu não estou ofendendo apenas o outro, estou ofendendo a mim mesma. E aí a gente é fácil, entre aspas, né? A gente começa a observar como está a humanidade no momento, né? Que para buscar a paz ofende o outro. E aí nunca vai se chegar na paz, porque você está constantemente ofendendo, né? Constantemente, mesmo que seja só em pensamento, você constantemente está destratando o próprio Atma, que é você mesmo. Então, como é que a gente vai ter paz em meio a isso, né? E aí me vê também que quando você nega algo a alguém, e esse negar te faz mal,
também vale a gente mesmo refletir se esse mal que me fez negar algo a alguém não está acontecendo porque eu não me nego nada. Então, quando eu nego algo a alguém, né, eu estou negando algo ao Atman, né? Vamos pensar assim mais profundo, mesmo que isso não seja uma coisa consciente. E isso me causa mal, assim. Não sei. Foram as reflexões que pode ser maluquice, mas que me vieram. Não sei. Vamos seguir, então. Um pouquinho mais. Esse aqui, né? Yeah. As pessoas sentem amor por seus pais, esposa, filhos e outros parentes por causa desses relacionamentos. Mas esses relacionamentos são essencialmente impermanentes. Ao cultivar esses apegos efêmeros, os homens estão deixando de amar o Atman, o que está sempre presente e é a fonte de bem-aventurança duradoura. Se você tem dúvidas sobre o Atman, é porque não possui amor inabalável pelo divino. Para desenvolver amor inabalável por qualquer coisa, você precisa ter a convicção de que isso é meu. A menos que adquira tal convicção sobre o Atman, você não poderá se tornar um Stita Pragna, um homem de sabedoria inabalável. Você não alcançará a verdadeira bem-aventurança. Você não poderá alcançar o estado permanente de autorrealização. Desenvolva a convicção inabalável de que o divino está presente em todos. Então não haverá espaço para o desenvolvimento de diferenças de qualquer tipo. Conflito e desordem não terão mais lugar. Gostos e desgostos desaparecerão. Ao direcionar a mente para o Atman, você aprendeu o mantra supremo. Aham Brahmasmi. Eu sou Brahman. Tudo que fizer, seja comendo, caminhando, vendo ou falando, faça-o com a consciência átmica. Entendeu? Acho que dá para parar por aí, né? Acho que... vou reler aqui. As pessoas sentem amor por seus pais, por esposa, filhos e outros parentes por causa desses relacionamentos. Mas esses relacionamentos são essencialmente impermanentes. Ao cultivar esses apegos efêmeros,
Os homens estão deixando de amar o Atman, que está sempre presente, e é a fonte da bem-aventurança duradoura. Se você tem dúvidas sobre o Atman, é porque não possui amor inabalável pelo divino. Para desenvolver amor inabalável por qualquer coisa, você precisa ter a convicção de que isso é meu. A menos que adquira tal convicção sobre o Atman, você não poderá se tornar um Stita Pragna, um homem de sabedoria inabalável. Você não alcançará a verdadeira bem-aventurança. Você não poderá alcançar o estado permanente de autorrealização. Desenvolva a convicção inabalável de que o divino está presente em todos. Então não haverá espaço para o desenvolvimento de diferenças de qualquer tipo. Conflito e desordem não terão mais lugar. Gostos e desgostos desaparecerão. Ao direcionar a mente para o Atman, você aprendeu o mantra supremo. Aham Brahmasmi. Eu sou o Brahman. Tudo o que fizer, seja comendo, caminhando, vendo ou falando, faça-o com a consciência átmica. Sairam. Chama atenção ele dizer que nós não podemos amar a algo se nós não chamarmos de meu. É interessante isso, porque é isso mesmo que a gente faz, né, na nossa vida, com tudo que nós consideramos nosso. Né? A partir dos relacionamentos, né? Se é teu filho, né? Você considera teu, então você ama mais do que, né? Do que a todas as outras pessoas. E é verdade, né? O meu marido, o meu filho, minha mãe, meu irmão, nós amamos mais porque consideramos que são os nossos. Mas, como ele fala, esses relacionamentos, eles são impermanentes, né? O único relacionamento eterno é com o Atman, né? E é interessante, né? Que é com Deus. Então, ele nos ensina a forma de amar a Deus, né? Amar o Atman, é considerá-lo meu. E é interessante que a gente, por exemplo, em inglês, a gente se refere muito a gente como myself, né? Esse myself é o meu ser, né? O ser é o Atman, né? É Deus, né? Inclusive, por exemplo, uma vez o Gautam Satideva estava explicando que quando se diz, né, love yourself, né, por que eu estou usando o inglês? Porque no português a tradução não é boa, né? Porque a gente diz amar a si mesmo. Mas love yourself não é aquele amor egoísta, né? Egoísta, né? Do ego. E sim, né? Ele separa, love yourself, né? É o seu Atma, o seu ser, né? O self, o ser. É interessante que até ele chamar atenção para isso, eu não tinha percebido. A gente sempre fala em autoestima, amar a si mesmo. Só que o verdadeiro sentido disso é amar o teu ser interno. E é impressionante como, quando a gente se dá conta disso, transforma muita coisa na nossa vida. Que a gente sabe quem verdadeiramente a gente vai amar.
E ao dar-se conta dessa realidade, ser fiel a essa realidade, é impressionante como é que a nossa vida, as coisas se colocam no lugar. Como é que tudo flui, eu posso dizer assim, os nossos relacionamentos, né, na família, no trabalho, fica diferente, fica tudo diferente, porque na realidade você está amando Deus que está em todos, e isso fica assim, fica visível, fica visível. Eu tenho experimentado isso ultimamente e tenho visto que isso tem me trazido tudo aquilo que eu necessito. O fato de eu sempre me voltar para dentro e sempre conversar com o divino e considerá-lo o meu único amor e entregar-me a ele. Como isso tem corrigido muita coisa e tem trazido muita coisa para a minha vida, para que eu possa ser feliz, né? Para que a gente, porque na realidade o que Deus quer é que nós sejamos felizes. E Ele traz tudo na medida certa, no tempo certo, aquilo que a gente precisa. As nossas resistências, né, que é negar muita coisa, ou não aceitar muita coisa, é que faz com que a gente tenha maiores dificuldades. E ele fala que alguma coisa agora me fugiu com relação a isso, mas depois, quando eu lembrar, eu falo. Sairam. Ah, sim, Sairam, lembrei. É que ele fala com relação aos gostos e aversões, e esse é um dos sinais de reconhecimento do sábio, porque ele não tem isso que a gente tem, né? De gostos e aversão. Ah, eu gosto daquele, aquele eu não gosto, esse é meu amigo, aquele é meu inimigo, aquele é meu e aquele, sabe? Aquele ali não. Ele não tem esses sentimentos. É interessante, né? É um dos sinais de reconhecimento de um ser realizado, autorrealizado. Sairam. Sério, né? Existe essa coisa do apego, né? Assim, do meu, no sentido de apego, né? Meu pai, minha mãe, meu filho e tal. Mas tem também, pelo que eu entendo, o amor, né? Ele está ligado a um sentimento de fusão, assim, né? De não dualidade, né? Não, eu e o outro somos um só. E aí a dor do outro é minha dor, né? A alegria do outro é minha alegria. Eu não tem mais separação entre eu e o outro. Esse que é o meu entendimento da palavra amor, nesse sentido, né? De amor verdadeiro. Né? E quando você experimenta isso em relação a tudo e a todos, isso que é o estado de autorrealização permanente que ele falou. Né? E que é um estado de bem-aventurança.
Porque se eu sou todo, se eu sou tudo, né? Eu não tenho, eu não tem como eu perder nada, né? Então, eu vivo num estado em que eu não tenho preocupações, medos, né? Eu sou tudo. Não tem como algo sair de algo que eu aprecio, né? Que eu gosto de perder. Eu perder algo que eu gosto, né? Que tudo continuará em mim, uma vez que eu sou tudo. Interessante que nesse parágrafo aqui, Saibaba fala: desenvolva a convicção inabalável de que o divino está presente em todos. Então não haverá espaço para o desenvolvimento de diferenças de qualquer tipo. Conflito e desordem não terão mais lugar. Gostos e desgostos desaparecerão. Quer dizer, essa convicção, né, além de ser o caminho para a autorrealização, ele também é o caminho para uma vida feliz em sociedade, né? É a solução que o Sai Baba está dando para resolver todos os problemas da sociedade. É o amor nesse sentido, né? De unidade, de ver o divino em todos. E isso, então, não só traz a nossa realização espiritual, como também é a solução apontada por Sai Baba para resolver todos os problemas da humanidade, né? Se realmente houvesse amor, né, e houvesse realização, todos os problemas da humanidade estariam resolvidos, né? Todos os conflitos estariam resolvidos. Sério. Sairam. Eu lembrei aqui também que o Sai Baba fala que todos têm amor, né? Mesmo assim, a pior das pessoas, vamos dizer, ela tem amor por alguém, né? Ela vai amar alguém e, e a si mesmo também, né? Ele fala isso. E é interessante como é que esse tipo de amor não é o amor que traz é, é, a paz entre os homens, porque ele é parcial, né? É esse amor, né, dos meus. Eu amo o meu filho, a minha esposa, meu grupo aqui, a gente se protege, mas eu não me importo em fazer mal, né? Até em tirar a vida, né, de outros que não são, que eu não considero meus. É interessante, porque realmente, como o Rubens falou, a fórmula, o Sai Baba dá aqui, ó, é você amar esse ser, reconhecer que o mesmo ser que habita em você habita em todos, né? E que ele é a sua realidade. E que, né, e nesse sentido, todos somos um, porque a única realidade é o mesmo ser, a mesma consciência que permeia todos, habita em todos. Só assim é que realmente você consegue a paz, porque você sabe que todos são teus. É o mesmo ser, né? É o Atma, é o divino, é a consciência. Só existe esse ser. E ele está em todos, em você e em todos. É muito interessante, porque não é a falta de amor, como é o amor que a gente pensa, né? O amor dual, o amor que está em oposição ao ódio, né? Esse é o amor do mundo, mas é esse amor, né? Pelo ser, pelo Atma. É isso que ele está mostrando, Sairam.
Vamos seguir, então. Existem dois eus em todos. O eu associado à mente e o eu associado ao Atma. A consciência do Atma é o verdadeiro eu. Quando esse eu é erroneamente associado à mente, ele se torna Ahamkara, que é o ego. Quando o eu associado ao Atma experimenta a bem-aventurança átmica, ele percebe que a consciência universal é uma, embora possa ser chamada por nomes diferentes. Quando você elimina o Anatma Bhava em você, isso é, a consciência corporal, você terá o Atma Bhava, que é a consciência do universal, dentro de você. Sem essa consciência, todos os sadhanas são inúteis. O vapor d'água produzido pelo Sol se transforma em uma nuvem e oculta o próprio Sol. Da mesma forma, os pensamentos que surgem na mente ocultam o Atma. Quando a mente é eliminada, apenas o Atma permanece. Para eliminar a mente e remover as delusões, os desejos precisam ser controlados. Mas os sadhakas de hoje não reduziram seus desejos. É preciso compreender que o egoísmo e o egocentrismo precisam ser eliminados. O egoísmo é a causa raiz de todas as aflições que assolam o homem. Helena. Existem dois eus em todos. O eu associado à mente e o eu associado ao Atma. A consciência do Atma é o verdadeiro eu. Quando esse eu é erroneamente associado à mente, ele se torna Ahamkara, que é o ego. Quando o eu associado ao Atma experimenta a bem-aventurança átmica, ele percebe que a consciência universal é uma, embora possa ser chamada por nomes diferentes. Quando você elimina o Anatma Bhava em você, isso é a consciência corporal, você terá o Atma Bhava, a consciência do universal dentro de você. Sem essa consciência, todos os sadhanas são inúteis. O vapor d'água produzido pelo Sol se transforma em uma nuvem e oculta o próprio Sol. Da mesma forma, os pensamentos que surgem na mente ocultam o Atma. Quando a mente é eliminada, apenas o Atma permanece. Para eliminar a mente e remover as delusões, os desejos precisam ser controlados. Mas os sadhakas de hoje não reduziram seus desejos. É preciso compreender que o egoísmo e o egocentrismo precisam ser eliminados. O egoísmo é a causa raiz de todas as aflições que assolam o homem. Sairam. Sairam. Eu acho essa analogia aqui perfeita do vapor d'água, né? O vapor d'água que ele é produzido pelo próprio Sol, se transforma em uma nuvem que oculta o próprio Sol. E é o que acontece
com a gente, né? Tudo vem do Atman, né? É a base, né, de toda a criação. E, né, sabe, os pensamentos são produzidos, né, e surgem na mente e ocultam o próprio Atman. É um jogo divino, é muito interessante. Ele aqui fala uma coisa também muito importante, né, a respeito de controlar os desejos, né, reduzir os desejos, controlar os sentidos. E diz que os aspirantes espirituais hoje, né, os sadhakas, não fazem isso. Isso também é bem interessante, porque a gente precisa se conscientizar disso, né? E às vezes, muitas vezes, se a gente não tem esse discernimento, esse equilíbrio, às vezes é o sofrimento que fazem através de doenças que acontecem, né, por abusos, né, de várias formas, né, que a gente faz contra o corpo. E realmente, se a gente não controla os desejos, fica muito difícil controlar a mente. Se não trabalha isso, né, o controle dos sentidos e da mente, fica muito complicado, porque a mente, com seus desejos infinitos, ela passa a nos controlar. Então, de alguma maneira, a gente tem que, né, pensar nisso e tentar controlar. É complicado isso, né? Mas eu vejo que quando a gente está assim, em conexão com o divino, né? Por exemplo, eu vejo quando medito, esse controle acaba que ele se produz de forma natural, porque não existe nada superior à união com o divino, é a fonte de felicidade, realmente. Então, quando você tem isso, a tendência é você não dar tanta importância aos desejos, né, os outros desejos, vamos dizer, né, que são com relação ao mundo, né? Eu acho que a maneira mais natural, isso é a gente tentar estreitar mesmo os nossos laços com o divino, o nosso amor com o divino, esse relacionamento. Eu voltei a fazer a prática do jejum, que eu costumava fazer um jejum semanal. Isso também equilibra muito, eu como menos, tenho comido menos, e sem dar tanta importância à comida, no sentido de que a comida é apenas um remédio para a doença da fome, né? Como o Sai Baba fala, né? Isso começa a acontecer naturalmente, às vezes com práticas mínimas, como praticar um jejum uma vez por semana, ou o jejum de Ekadasi. Ele ajuda muito a reduzir esses desejos. E a gente tentar, né, de alguma maneira, também ser um pouco... Eu gosto muito do minimalismo, eu tenho adotado, né, não acumular coisas, ter poucas coisas. Na verdade, a minha vida meio nômade também me ensinou a isso, porque eu sofria porque sempre tinha que deixar coisas para trás. Então, a vida ensina, né? Se a gente não aprende por a gente mesmo, por uma reflexão, a vida nos ensina, né? Criando situações onde a gente vai aprender aquela lição que precisa ser aprendida.
Deus é muito bom. Sairam. Sairam. Essa Baba costumava dizer vida simples e pensamento elevado. Sairam, esse é o mote. Vou seguir então a leitura. Se o mundo deve ser transformado, precisamos começar pelo indivíduo. Seus traços malignos precisam ser removidos. Ele precisa se preencher com pensamentos sagrados. Para começar, o indivíduo deve reformar-se. Sem que o indivíduo perceba a sua verdadeira natureza, todas as outras realizações são inúteis. O homem explora as regiões mais distantes do espaço, mas não avança 1 centímetro sequer em direção à compreensão do seu coração. É esta a jornada que o homem deve empreender? Ele deve voltar a mente para dentro. Voltar a mente para o mundo externo só pode gerar tristeza. A bem-aventurança duradoura só pode ser alcançada direcionando a mente para Deus. Esse é verdadeiro sadhana. Sem transformação mental, todas as outras mudanças são sem sentido. Sem mudar suas qualidades, você permanece no mesmo estado de antes. Desenvolva boas qualidades e santifique-se. Esta é a mensagem para todos. Se o mundo deve ser transformado, precisamos começar pelo indivíduo. Seus traços malignos devem ser removidos. Ele precisa se preencher com pensamentos sagrados. Para começar, o indivíduo deve reformar-se. Sem que o indivíduo perceba a sua verdadeira natureza, todas as outras realizações são inúteis. O homem explora as regiões mais distantes do espaço, mas não avança 1 centímetro sequer em direção à compreensão do seu coração. É esta jornada que o homem deve empreender? Ele deve voltar a mente para dentro. Voltar a mente para o mundo externo só pode gerar tristeza. A bem-aventurança duradoura só pode ser alcançada direcionando a mente para Deus. Esse é o verdadeiro sadhana. Sem transformação mental, todas as outras mudanças são sem sentido. Sem mudar suas qualidades, você permanece no mesmo estado de antes. Desenvolva boas qualidades e santifique-se. Esta é a mensagem para todos. Não sairá. Sairam. Aqui está a chave de tudo, né? O homem explora as regiões mais distantes do espaço, mas não avança 1 centímetro sequer em direção à compreensão do seu coração. Ou seja, esse que é o grande engano da humanidade. Não perceber que ela precisa se voltar para dentro e que está tudo dentro e que fora é um reflexo do nosso interior. Se o nosso interior é paz, a nossa volta será paz. Se o nosso interior é conflito, a nossa volta haverá conflito. E só nas regiões internas, né, na comunhão com o nosso eu verdadeiro, com o Atma, é que nós vamos encontrar a paz,
a sabedoria, a resposta para todas as perguntas através do questionamento interno. Não adianta a gente perguntar a 10 pessoas diferentes na hora de tomar uma decisão qual o caminho a seguir. A gente tem essa resposta internamente, com autoquestionamento. E o ser humano se perde na ignorância disso. E buscar toda a sua satisfação, todas as respostas, sua felicidade, sua alegria, sua realização no mundo externo, quando na verdade é o contrário. Né? Por isso, autorrealização. Se você é realizado, né? É self-realization, né? É do ser. Se você é realizado internamente, externamente, você é um sábio. Você tem o domínio de tudo. E tem a paz mental e tem a certeza de quem você é. Né? Que você não é dependente de nada externo. Nada pode te abalar ou tirar alguma coisa de você, porque você já é completo. Você é o todo, né? Você é, Deus é. Não tem necessidade de nada. Por isso a gente vê que os avatares, né, Sai Baba exemplificava isso. Um homem que andava descalço, sempre com a mesma roupa, né, quer dizer, o mesmo estilo de roupa, né, uma túnica laranja, e possuía o mundo inteiro. Todos são dele, toda a riqueza que ele precisava, ele trouxe para si, não para a sua própria satisfação, mas para servir à humanidade. Era todo o conhecimento, e é isso que ele está nos dizendo, nos convidando a fazer o caminho inverso. Em vez do caminho para fora, né, o caminho para o mundo, o caminho para dentro, para casa, para o ser. Sairão. Achei interessante, né? Primeiro que ele fala aqui nesse parágrafo anterior, se o mundo deve ser transformado, para que o mundo seja transformado, precisamos começar pelo indivíduo. Ele deixa bem claro isso, né? A transformação do mundo vem através da transformação do indivíduo. E depois ele reforça, dizendo, o indivíduo deve reformar-se, e não adianta você voltar sua mente para o mundo externo, né? Que voltar a mente para o mundo externo só vai gerar tristeza. Ali não está a solução do nosso problema. O mundo externo, né? Assim, quando a gente considera aquelas 4 purusharthas, né? Artha, Dharma, Kama, Moksha. No mundo externo é onde tem Kama, Artha e Dharma, né? E no mundo interno é onde está o Moksha. Né? É onde está o caminho da realização. No mundo externo, você está só interpretando um papel. Não é você, não é o seu eu. Né? Eu sou um personagem. Né? E eu acredito até que você pode interpretar melhor o seu papel quando você está consciente de que isso é só um jogo, é só uma peça de teatro, você está só interpretando um papel. Né? Você sabe que o jogo é só um jogo, você consegue jogar ele melhor do que você jogaria, né? Se você estivesse tão envolvido ao ponto de não saber
E aí cada um escolhe o jogo que quer jogar, né? Assim, eu acho que acredito muito na liberdade, né? Não acho que não tiro de ninguém o direito de jogar o jogo que resolveu jogar, seja de Kama, Artha ou Dharma. Kama é satisfação dos desejos, né? Artha é poder e Dharma é justiça. E é isso que você vê no mundo externo, né? Você vê uma disputa pelo poder. Não importa qual seja a motivação, né? A pessoa pode ter as motivações mais nobres, né? Mas não deixa de ser uma disputa pelo poder. Você pode estar disputando poder porque você acredita na justiça, né? Que você precisa fazer justiça. Ou porque você quer o poder para satisfazer seus desejos. Né? Nos dois casos, você ainda está nessa tríade aí, né? De Kama, Artha e Dharma. Né? Você continua envolvido nisso. Né? Só quando você se volta para o caminho interior é que você está fazendo a jornada para moksha. E aí, quando você faz essa jornada para moksha, você, claro, pode continuar interpretando seu papel, assim como Rei Janaka e tantos outros, né? Que foi a mensagem de Krishna para Arjuna também. Mas aí você entrou realmente no caminho da realização, da autorrealização. Mas se você está muito envolvido nesse jogo, né, de desejo, poder e justiça, eu não tiro de ninguém o direito de estar quão envolvido possa estar, né, nesse jogo, mas para mim é um indício de que aquela pessoa ainda não está suficiente madura no caminho espiritual a ponto de ter colocado o moksha em primeiro lugar, né? A liberação, a realização. Apenas só um sinal, né? Mas também vai chegar o momento dessa pessoa também, né? De todos nós. É isso aí, né? Sairam. Eu achei interessante observar, sempre eu gosto assim, de ver como que os conhecimentos eles estão conectados, né? E essa Baba falou, essa questão do olhar para o interno, né? E o externo, né? Que traz esses sofrimentos. Me lembrei logo também de astrologia, né? Que quando você que fala muito sobre o signo que estava ascendendo, né? Quando você nasceu, ele é o seu caminho de expresso, como se fosse uma porta de conexão do interno com o externo, e você deve voltar essas características para o interno, para você conseguir se desenvolver como pessoa, né? E não voltar para o externo, porque quando você volta para o externo, né? Você acaba se perdendo e ao invés de você desenvolver boas características, as coisas positivas, você desenvolve as coisas negativas, porque você se perde nesse todo, né? E, na verdade, o que a gente quer não é se perder ali no todo, né? Mas é se encontrar dentro do todo. Né? O Rubens falou, né, você ser um ator aqui, né? Não é que você vai virar uma pasta no meio disso tudo aqui, né? Se mesclar com tudo, perder, acabar tudo. Mas, muito pelo contrário, você vai entender que você é tudo. Né? Então,
Eu acho muito legal quando eu vejo essas conexões, né, dos conhecimentos. E quando a gente busca, né, um caminho espiritual, é porque a gente sente que dentro da gente não está bom. Não é porque a gente sente que fora da gente não está bom. Mas sim porque a gente sente que dentro da gente não está bom. Então, realmente utilizar esse conhecimento para fazer essa mudança interna. E ter cuidado, né, para não ficar se lamentando pelos outros. Porque Swami, né, Deus, está cuidando de todo mundo. Assim como ele chamou cada um de nós para essa forma, ele também, em algum momento, né, a gente sente que em algum momento da nossa vida a gente teve um chamado. Quer dizer que antes desse momento a gente não sentia que tinha tido, né? Então, talvez as pessoas ou já tiveram, mas ainda também estão trabalhando dentro delas, porque quem disse que eu estou perfeita? Eu não estou. Então, por que eu exijo que ela se demonstre perfeita para eu achar que ela está encontrada na vida? A gente está no caminho. Então, é respeitar o caminho do outro também. Né? A gente não sabe em que nível da caminhada, né? Em que passo da caminhada essa outra pessoa está. Então, é deixar o outro que ele vai se desenvolver. Né? Eu lembrei até de uma historinha que as crianças viram agora outro dia, o Uncle Lion, né? A historinha da criança que quer aprender a tocar violão para virar um rockstar, qualquer coisa assim, e depois de um ano que ele ainda não conseguiu, né? Ele fica desapontado e aí o professor, né, para dar uma lição simbólica nele, fala, tá vendo aquelas flores? Até elas precisam do tempo para desabrochar, né? E aí fala assim, um pouco que metaforicamente para a criança, né, que quando aquelas rosas desabrocharem, ele garante que aquela criança vai fazer uma audição. E aí o que a criança entende tudo ao pé da letra, vai lá na roseira e começa a forçar as rosas a abrirem, né, para ele poder chegar logo lá. Então a gente não pode também, na nossa ânsia, né, às vezes até porque esse outro é um dos nossos, querer forçar que aquela rosa abra. E nem querer forçar que a nossa própria rosa abra, né? Porque a gente pode acabar desperdiçando uma oportunidade, vai ter que esperar nascer um novo botão. Né? Mas eu me lembrei disso por conta dessas vezes da nossa impaciência com os processos alheios. E com os nossos também, claro. Mas como a gente não compreende o momento que o outro está, a gente acaba se tornando impaciente, acha que ele não está vendo a situação do jeito que ela está se apresentando e que ele não tem que fazer alguma coisa, e na verdade quem tem que fazer alguma coisa sou eu comigo mesma. Né? É parar de olhar para o exterior e olhar para o interior. Né? Até porque também, quando eu me modifico, eu modifico a lente que eu olho o mundo. Né? Então, ao me modificar, ao invés de eu olhar com impaciência, eu vou olhar com compaixão. Então, a gente tem que perceber que sempre que estiver olhando para o outro, que tiver alguma coisa que está ruim, parar e observar para dentro. Né? Voltar esse olhar para dentro, voltar essa compreensão para dentro e buscar a causa daquilo ali em você. Né? Na gente, né? Como a Sueli falou, né? O self, né? Entender o meu self. Né? É isso, né? Você pegar aqui e também, dentro daquilo que você falou, né? De você só desenvolve amor se você acha que pertence a você. Quando eu entender que eu sou tudo, eu entendo que tudo é meu, mas não de uma maneira egoísta. Então, é pensar que tudo é meu. Né? Que assim eu vou tratar as coisas com mais carinho. Né?
Inclusive, eu estava pensando, né, até nem falei, porque eu achei que era muita maluquice da minha cabeça, assim, muito devaneios aqui, mas que Deus é meu também, né? Porque às vezes, dependendo da personalidade da pessoa, se colocar como, eu sou de Deus, tira um pouco do poder, né, que você tem, tira um pouco dessa da autoconfiança, né? Deixa que ele resolve, você vai ficando cada vez mais passivo, né? Porque eu sou de Deus, Deus vai fazer tudo por mim, eu sou de Deus, né? É o meu pastor, sei lá, qualquer coisa assim. Então, se eu achar que o Deus que é meu, eu vou estar mais, talvez, né? Dependendo da característica da pessoa, eu vou estar me entregando muito mais do que eu simplesmente falar que eu sou dele, me abandonando. Né? Porque eu acho que a gente não vem nesse mundo para se abandonar nesse sentido. É para abandonar o ego, né? Abandonar aquilo que não serve. Abandonar essa casca do arroz, né? Não sairá. Saira, acho que a gente pode parar por aqui o ciclo de estudos. Semana que vem a gente continua aqui. Tem bastante coisa ainda. Swasti prajabhya paripalayantam Nyayena margena mahimahishaha Go brahmanebhya shubhamastu nityam Samasta lokaha sukhino bhavantu Om Shanti Shanti Shanti